Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados abençoados irmãos, eu sou o pastor Rômulo Beleza de Verdade. Esse é o projeto proposto na leitura diária da Bíblia Sagrada. Leitura de hoje, livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulos de número 22, 23 e 24. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia diz assim: Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios do arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para obrar impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque estes eram os seus conselheiros. E depois da morte de seu pai, para sua perdição, também andou no seu conselho e se foi, com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Jezreel das feridas que lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido, para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos e irmãos de Acasias que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque tinha escondido em Samaria. E o alcançaram, e trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, por quem era irmã de Acasias, escondeu de Atalia, de modo que não matou. Esteve com eles escondidos na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, e Manassés, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Esses rodearam Judá, e ajuntaram os levitas e todas as cidades de Judá, e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei, na casa de Deus. Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, dos sacerdotes e dos levitas, que entram no sábado, serão porteiros das portas, e 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará no pátio da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque santos são, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém vós estareis com o rei, e quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas de todo Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens,
e os que entravam no sábado, e os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. E também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, e os que estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo cada um das suas armas na mão, desde a banda direita até a banda esquerda da casa, da banda do altar, até ao redor do rei. E então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e fizeram rei, e Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram, viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas, também os cantores tocavam instrumentos músicos, davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou, traição, traição. Porém, os sacerdotes, Joiada, tirou para fora, e os centuriões que estavam postos sobre o exército, disse-lhe, tirai-a para fora das fileiras, o que a seguir morrerá a espada, porque dissera ao sacerdote, não a matareis na casa do Senhor. E eles lançaram mão, e ela foi à entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. O pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo, e o rei, de que seria o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derribaram, e quebraram seus altares, as suas imagens, e a Matã, o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo da mão dos sacerdotes os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, conforme a instrução de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém, imundo ou e coisa imunda. E tomou os centuriões e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e conduziu o rei à casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino, e todo o povo da terra se alegrou na cidade, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Olha a influência de Davi, como ela vai se perpetuando, como ela vai se estendendo, os bons exemplos, né? As boas ações, o bom testemunho, as boas atitudes. Você vê que aqui eles têm um cuidado agora de restabelecer um pacto, uma aliança, e cuidar de observar, de cumprir, conforme ele diz aqui, ó, conforme a instrução. Ó, olha que coisa tremenda no versículo 18. Ó, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, conforme a instrução de Davi. A lei foi dada por Deus, o homem que recebe essas leis é Moisés, transmite ao povo, estabelece o ministério por meio de Arão, né, chamado de ministério araônico, mas se percebe aqui agora que quem tem uma posição de proeminência, além de Deus, claro, Moisés, o ministério araônico, é Davi, porque Davi teve o cuidado, Davi teve o coração, o amor, a atitude, a ação de executar, de cumprir exatamente como estava na lei, no que tange, no que toca, no que se diz respeito a preceitos, mandamentos, ordenanças bíblicos, que estava aqui, tudo para poder cumprir. Você vê que agora Joiada, ele faz questão de trazer a memória, ou seja, dá glória a Deus, mas honra a quem honra. Então que nós possamos tomar esse exemplo de Davi, por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, que nós possamos deixar o bom exemplo, que nós possamos deixar o bom testemunho, mas não aquele, como nós acabamos de ler, lembra de um rei que morreu e não deixou saudade, lembra na leitura anterior? E não deixou saudade nenhuma, que nós não vemos ser esse tipo de cristão, esse tipo de servos e servas, mas que nós possamos deixar, eu como costumo dizer, um legado. Legado não é o que eu deixo para as pessoas, isso é herança, e por herança as pessoas traem, por herança as pessoas roubam, por herança as pessoas mentem, por herança as pessoas matam, por herança as pessoas deixam de falar umas com as outras, viram inimigas, pelo vil metal, pelo ouro, pela prata, pela conta bancária, pela fazenda, pela empresa, pelo hotel, enfim. Não é isso legado, isso é herança, o que eu deixo para as pessoas. Legado é o que eu deixo nas pessoas. Então eu gosto de usar o exemplo da minha mãe.
Minha mãe, ela sempre dizia duas frases muito interessantes. Ela dizia: olha, meu filho, minha mãe, ela veio lá do Quixeré, né? Interior do Ceará, muito jovem, e venceu aqui nesse arranha-céu, né? Nessa terra gigante de São Paulo. E com mesmo sua baixa escolaridade, só tinha até a quarta série do primário, que hoje é o ensino fundamental, conseguiu entrar como auxiliar de enfermagem no Instituto de Infectologia Dr. Emílio Ribas aqui em São Paulo, ali na Avenida Doutor Arnaldo, um hospital conceituado há muitos anos, que trata com doenças contagiosas, né? E ela começou ali a trabalhar ali, graças a Deus, entrou, conseguiu entrar, foi galgando, e no final da sua vida se aposentou, servindo a Deus, e hoje está com o Papai do Céu. Mas qual foi o legado que ela deixou para mim? Não foi casa, não foi carro, não foi conta bancária, foi duas coisas que ela passou. Primeiro, acerca do conhecimento, de nós estudarmos, de nós aprendermos que isso é algo que ninguém rouba. Ou seja, vão-se os anéis, vou tirar aqui, demora um pouco. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Mas o conhecimento que você adquire, ninguém rouba de você. Então isso entrou na tábua do meu coração. Mesmo que eu tomei outros caminhos, mas depois quando eu estava lá dentro do presídio, tanto no regime fechado quanto no regime semiaberto, qual foi? Aquilo veio na minha mente. Eu retomei os estudos no regime semiaberto, concluí o ensino médio, o ensino fundamental, né, que eu tinha até a sétima série, concluí o ensino médio, o fundamental, o médio, fiz a prova do Enem e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo eu fui aprovado na prova do Enem. O conhecimento. E desde então nunca mais eu parei de estudar, no sentido teológico, cursos, fiz mais de 55 cursos teológicos, hoje eu sou professor de teologia, né, de curso livre, para a honra e glória do Senhor Jesus, e tenho muitos alunos formados, outros em andamentos, outros se formando, e graças a Deus, aquilo que não me deixou em mim, foi o legado que ela deixou em mim, o conhecimento, eu lembrei. Então você perceba aqui que é isso que nós temos que deixar na pessoa, uma marca que você precisa deixar nas pessoas. Elas vão falando: não, eu lembro daquele irmão, eu lembro da dedicação daquela irmã, nossa, eu lembro que aquela irmã louvava com amor, eu lembro que aquela irmã pregava com amor, eu lembro que aquela irmã ensinava com amor, nossa, eu lembro que a dedicação daquele irmão, a pontualidade daquele irmão, a seriedade, isso é legado. E é isso que Davi deixou aqui. Você viu, ó, conforme ensinou a instrução de Davi. Ou seja, ele cumpriu, ele executou. Mesmo tendo as suas falhas, as suas fraquezas, os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões, ele deixou um legado. Coisa linda isso, né? Capítulo 24. Joás ordena, dá ordens para consertar o templo. Você vê que vem com excelência, né? Esse pacto, né? Então ele faz isso em cumprir. E agora qual o primeiro? Você vê, ele já destrói lá o altar de Baal, o templo. E agora eles vão reconstruir o templo, consertar na realidade, né? Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio o coração de Joás renovar a casa do Senhor. E ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: sai pelas cidades de Judá, ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós reparai esse negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse: por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus. Até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram aos balins. E deu o rei a ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora a porta do Senhor. E publicou-se em Judá, em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta, e lançaram na arca que acabaram a obra, até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, vendo que já havia muito dinheiro, vinham a escravidão do rei, e o deputado do sumo sacerdote esvaziaram a arca e tomavam e tornavam ao seu lugar.
Assim faziam de dia em dia, e ajuntavam dinheiro em abundância, a qual o rei Joiada dava aos que tinham cargo da obra do serviço, cada um do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também os ferreiros, os serralheiros, para prepararem a casa do Senhor. E os que tinham cargo de obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pela sua mão, e restauraram a casa de Deus e o seu estado e a fortaleceram. E depois que acabaram, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei Joiada, e fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificavam holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu, farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel, para com Deus e sua casa. Olha que coisa linda aqui. Você vê que ele traz a memória agora, assim como ele enalteceu Davi, agora ele enaltece Moisés, seguindo o exemplo de Moisés. Você lembra lá quando foi pedido Moisés para fazer o tabernáculo? Ele pediu que o povo ofertasse. E você viu, o povo ofertou ao ponto dele falou, não, chega, chega. Ele recobrou, ele lembrou, olha, assim como Moisés pediu para o povo lá no deserto, hein? No deserto. Lembra que o povo não saiu de mão vazia, de mão vazias. Quando eles saíram do Egito, do cativeiro de 430 anos, os egípcios deram muitas provisões para eles. E aí, quando Moisés faz aquele pedido, o povo tem um coração para poder construção do tabernáculo, construir a arca e todo aquele aparato que nós já lemos lá. Ele trouxe a memória. E aqui ele colocou uma arca lá fora, e você vê, todo dia o povo enchia, recolhia, colocava vazio, o povo enchia, e assim a obra foi concluída e foi fortificada. Você vê, Joiada viveu 130 anos. Preservou o rei Joás, junto, com a sua esposa, tomou todo o cuidado para que ele fosse coroado, deu um fim na Atalia, que havia matado todos, os descendentes de Judá, para que ela pudesse reinar ali perpetuamente, e ele estabeleceu a lei do Senhor, a ordem do Senhor, não somente nos preceitos, nos mandamentos, mas também no templo, no local de adoração. São exemplos, irmão, que vão ficando para nós assim, do cuidado para com as coisas do Senhor, o zelo para com as coisas do Senhor. Muitas das vezes nós, como homens e mulheres de Deus, e quando eu falo nós, servos e servas, nós temos sempre o hábito de apontar, nossa, o banheiro está sujo, nossa, por que não conserta aquela parede, aquela luz está queimada, não tem ventilador, mas que Deus nos dê esse coração voluntário, que nós possamos cooperar, contribuir, somar e multiplicar mais do que dividir e subtrair menos. Somar e multiplicar mais, subtrair e dividir menos. Ao invés de apontar, fazer, ao invés de criticar, ajudar, auxiliar, ao invés de amaldiçoar, abençoar. Porque você vê que ele deu exemplo em tudo, depois ele morreu velho e farto de dias, ou seja, morreu de morte natural, que nós entendemos aqui, nenhum tipo de enfermidade, não foi na ponta da espada, não foi na lança, não foi na flecha, não foi na traição, viveu, ou seja, cumpriu a sua missão, começo, meio e fim, cumpriu a sua vocação, cumpriu o seu ministério, que nós possamos também cumprir o nosso ministério, como estava o apóstolo Paulo, preso, aguardando o momento da sua execução, onde ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, tudo que me foi possível fazer dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações humanas, eu fiz. Mas uma coisa eu fiz, eu guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz, agora eu já sei o que está preparado para mim. É o prêmio da soberana vocação, é a salvação, a qual o Senhor tem não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua volta, a sua vinda. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se, enquanto nós estivermos aqui na terra dos viventes, que nós possamos cumprir o nosso chamado e a nossa vocação, deixando um legado nas pessoas e não para as pessoas, para que quando nós acabarmos o nosso tempo aqui, quando nós cumprimos a nossa missão, quando a nossa vocação tiver sido concluída, as pessoas vão relembrar, assim como nós estamos fazendo, olha quanto tempo foi isso, nós estamos lembrando desses personagens aqui, no caso aqui, Joiada, o sacerdote, no caso aqui, o rei Joás, Davi, Moisés, olha quantos anos, quantos séculos. E ainda assim, até hoje, quando nós vemos essa história, ela vem viva. Pelo menos comigo acontece isso. Eu sou capaz de imaginar a cena, imaginar ele se alegrando, o templo restaurado, a festividade, ele sacrificando, aquela alegria toda. Imagine. É isso que nós temos que fazer. Cumprir o nosso chamado, a nossa vocação com excelência, para quando nós chegarmos diante do Senhor, nós podemos dizer, missão cumprida.
Como as pessoas falam aí no nosso meio, né? Missão dada é missão cumprida. Então o Senhor nos deu uma missão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. João diz que quem não crê já está condenado. Então o meu dever, o teu dever, a minha missão, a tua missão, a nossa missão, o nosso dever é o quê? Anunciar as boas novas, a boa notícia de salvação. Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, a boa notícia de salvação. Amém? Vamos concluir a leitura. A idolatria de Joás. Olha, por incrível que pareça, olha daqui, ó. A Bíblia aponta também as falhas, ó. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, o Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus veio a Zacarias, filho de sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Olha agora que pisado na bola, você vê que a Bíblia, como pode, né? São pensamentos que vêm na minha mente assim. Eu acredito que você que faz essa leitura, esse estudo comigo, também tem esses pensamentos. Você vê toda essa beneficência, todo esse bem, você vê, ele mata o profeta, que era filho do homem com a mulher que preservou a vida dele. Ele deixa de adorar o verdadeiro Deus e vai à imagem de esculturas. Que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não toca, tem pé, mas não andam. E se não bastasse, ele mata, ele não usou de beneficência qual? Pai de Zacarias, que lhe fizera, porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Então Joás não lembrou do que Joiada fez. Tanto bem, durante 130 anos, ele cuidou dele, preservou, fez de tudo. E agora, ele acabou se corrompendo. Mas olha o juízo. O juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão. Porquanto deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, assim executaram os juízos contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram no sepulcro dos reis. Esses, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Semeate, o Amonita; Josabade, filho de Sinrite, o Moabita; e quanto aos seus filhos, a grandeza do cargo que lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, que está escrito na história do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou no seu lugar. Então, eu fico fascinado com a Bíblia Sagrada, porque ela faz questão de narrar erros e acertos, vitórias e conquistas, bênçãos e maldições. Ela mostra tudo. Você vê, no mesmo ponto que ele foi bem, começou bem e terminou mal. Então você vê que interessante. O importante não é como nós começamos, o importante é como nós iremos finalizar. Então quem sabe você está vivendo um momento agora difícil, um momento dificultoso, um momento de prova, de luta, de aflição, não desanima, continua perseverando, porque como costumo dizer, a nossa vida é como um ciclo, né? Como se fossem as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Você gostando ou não, vai ter que passar pela primavera. Você gostando ou não, vai ter que passar pelo verão. Você gostando ou não, vai ter que passar pelo outono. E você gostando ou não, vai ter que passar pelo inverno. Assim é na nossa vida. Não é só bênção, não é só vitória, não é só conquista. Tem lutas, tem provas, tem aflições, tem defamação, tem traição, tem frustração, tem dificuldade. Tudo faz parte de um contexto. É aí que vem os desafios do ser humano. Lembre-se,
Por pior que seja a sua luta, por mais dificultosa que ela seja, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Verso 13. Não virá sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, além do que podeis. Juntamente com a tentação, também lhe dará o escape, de sorte, de maneira que o podeis suportar. Deus jamais vai permitir uma luta, Deus jamais vai permitir uma prova, além do que você possa, além do que eu possa, além do que nós possamos suportar. Fica firme, fica crente, creia, confie, acredite que Deus vai te dar vitória. Você vai passar por esse momento. Você vai passar por essa tempestade. Você vai passar por essa fase. Deus vai te dar vitória e você vai testemunhar para a glória de Deus. Então a nossa fala de hoje é essa. Legado é aquilo que eu deixo nas pessoas, ok? Vamos lá? Quem está comigo acompanhando a leitura vai entender. Legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. Essa é a nossa fala. Eu sou o pastor Rômulo, essa foi a leitura de hoje, que o Espírito Santo, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Até amanhã, querendo Deus. A paz do Senhor.